Rio Grande do Sul, eu não preciso nem falar o que está acontecendo ali. Todo mundo sabe, a gente está vendo do desastre que ocorreu ali, que está acontecendo ainda nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. As pessoas ainda estão em situações de dificuldade. Porém, eu vendo o que está acontecendo ali, eu vejo que lá longe tem uma luzinha no fim do túnel. Porque o que eu tô vendo, o que eu vejo muitas vezes na internet, são vídeos de pessoas ajudando pessoas. É lógico, tem sempre aquelas pessoas que querem tirar proveito, que vão tentar tirar um dinheiro de quem está em momento não é em momento de dificuldade, de sofrimento. Mas isso são poucos. A grande maioria das pessoas elas estão tentando ajudar, seja com forma de doações, seja com forma física mesmo, né? Indo lá, resgatando outras pessoas, resgatando animais, gatinhos, cachorro. Eu vi vídeos resgatando porco. Então, assim, essa vontade do ser humano de ajudar, de ver alguém em necessidade e colocar a própria vida em risco para poder ajudar a comunidade, para poder ajudar os seus semelhantes, isso é realmente algo muito bonito, muito forte e que me dá um pouco de esperança na humanidade. É lógico, isso a gente espera do governo, né? Isso a gente espera do Estado. Quando eu falo Estado, eu estou falando, né, a nação. Isso é esperado deles, é uma obrigação deles, porque nossos impostos vão para eles, né? Então, isso é obrigatório deles. E na comunidade, as pessoas fazendo isso, eles não têm obrigação. Ninguém tem uma obrigação legal, vamos dizer assim, né? Uma obrigação talvez moral, social, ética, assim, mas não tem uma lei que impõe. E mesmo assim as pessoas se dedicam e tentam ajudar uns aos outros. Existem algumas correntes de doações, só que eu não vou colocar aqui porque, como eu comentei, também tem as más pessoas. E como eu estou muito longe do Brasil, eu não tenho contato. Quando aconteceu isso na minha cidade, lá em Itamaraju, no sul da Bahia, eu pedi algumas ajudas em um outro canal que eu tenho. Só que assim, eu pedi ajuda de pessoas que eu conheço, que eu tenho contato. No caso do Rio Grande do Sul, eu não tenho contato com ninguém, eu não conheço ninguém, então eu fico com medo de publicar aqui e ser um golpe. Mas eu peço que vocês estejam procurando, estejam buscando alguma forma de saber quem são os confiáveis, em quem vocês podem confiar ou não, e estar ajudando de alguma forma. Mas assim, eu queria trazer para vocês um pouco do conceito de mudanças climáticas, porque o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é um dos sintomas das mudanças climáticas. Mas veja bem, é muito importante destacar, primeiro, né, em primeiro lugar, primeiro de tudo, que não é só o aquecimento global, não é só a mudança climática que faz ocorrer enchentes. O Rio Grande do Sul ocorre enchentes sempre, já tem eu vou deixar uma tabelinha aqui mostrando para vocês dos períodos de chuva, períodos de alagamentos que tem no Rio Grande do Sul. Então é natural ter enchentes quando a gente está em um local com as características do Rio Grande do Sul. Porém, a questão da mudança climática eu acho interessante trazer e tentar trazer ela de forma mais didática possível, para poder você entender melhor o que são essas mudanças climáticas e por que é importante a gente falar sobre isso. E uma das dúvidas que acontece é tentar entender por que a gente chama esse nome de mudança climática e por que é importante discutir isso. Quando a gente fala mudança climática, pelo menos comigo foi assim, quando eu comecei a estudar isso, é, me vinha na cabeça sempre a ideia de, mas a Terra sempre mudou, sempre a gente mudou, né? A gente tem verão, outono, inverno, primavera, a gente tem essas estações do ano que é natural. Então a gente tem aquele período que é período de chuva, a gente tem o período de sol, de calor, a gente, no caso aqui na Itália, tem o período de neve. Então, assim, essas mudanças, elas são naturais. Por que que agora
falar o termo mudança climática tem que me preocupar. Se eu, desde que eu nasci, o mundo está mudando, o mundo está tendo essas mudanças, né? A questão toda é que essas mudanças elas ocorrem e vão continuar ocorrendo. Quando a gente começa a estudar um pouco sobre isso, a gente vê que há mais ou menos 800 mil anos atrás, a Terra já está mudando. Tanto que a gente sai do período glacial e começa a ter essas mudanças, a Terra começa a ficar mais quente, mais agradável para o homem, para a humanidade, ali por volta de 12 mil anos atrás, e ela vem esquentando desde então. Então por que eu vou me preocupar com isso? Vamos ser sinceros, é um pensamento normal, é um pensamento correto. Se ela está esquentando já desde 800 mil anos atrás e nos últimos 12 mil anos ela esquentou em um certo ponto que deu para a humanidade se desenvolver, por que eu vou me esquentar com o aquecimento global ou com as mudanças climáticas? A questão toda é que essas mudanças, vamos pensar assim, como se fosse um bolo. Vamos imaginar que o clima da Terra, o clima que a gente tem, que a gente vive, fosse um bolo. E todos os ingredientes, para o bolo ficar bom, você tem que seguir uma receita. Para o bolo ficar agradável, para o bolo ficar comestível, você tem que seguir uma receita. Se você colocar muito açúcar ou muito sal, dependendo do bolo, eu não sou confeiteiro, eu não sei como é que faz bolo, mas assim, né? No geral. Se você colocar muito de um ingrediente, no final das contas, você vai conseguir comer. Você vai comer. Se você quiser comer, você come. Só que não vai ficar tão agradável, não vai ficar tão comestível. Mas mesmo assim você consegue empurrar esse trem para dentro. Só que aí o que acontece? No clima é mais ou menos desse jeito. Quando a gente chega ali por volta do século XIX, final ali de 1800, 1900, que a gente começa a ter um uso massivo da indústria, a gente começa a ter uso, a humanidade começa a destruir muito o meio ambiente, a gente tem uma liberação de um ingrediente do bolo, que é o dióxido de carbono. E o que acontece? Quando o Sol manda a luz, né, a energia dele para a Terra, é natural que aquela energia vem, ela volta ela se dispersa na atmosfera. É natural essa troca de energia entre a Terra e o Sol. E aí o que ocorre é que, tendo muito ingrediente, muitos gases que não teriam de forma natural, essa energia, esse calor, eu estou falando isso de forma bem grossa, assim, bem grosseira, para poder ficar o mais didático possível, para poder vocês entenderem as mudanças climáticas. Essa energia, esse calor fica retido na Terra, ele fica aqui dentro, ele não sai. E aí, ficando esse calor retido, a gente começa a ter um calor que não é natural, ou seja, a gente acabou colocando mais ingredientes do que deveria ter. Ocorre que a gente tem mudanças climáticas de forma mais intensa. Por exemplo, quando a gente tem tanto calor em uma área que naturalmente chove muito, a gente vai manter esse calor ali. Por ter esse calor, vai ter uma absorção maior de água, então a gente vai ter um acúmulo maior de água, e o que deveria ser uma chuva natural, uma chuva comum, uma chuva que é do bolo bom, não ocorre. Ocorre de uma vez só e de uma forma muito intensa, de uma forma não equilibrada. E aí é que mora o problema. A gente está falando só das enchentes. E esse problema não ocorre só no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, há mais ou menos 40 anos, de 1980 até 2021, mais ou menos, a Europa como um todo teve um prejuízo de quase 230 bilhões de euros só com enchente. Só com enchente. Então isso não é uma coisa que afeta só o Brasil. Isso não é um problema só ali no Rio Grande do Sul. Isso é um problema da raça humana. Isso é um problema de todo o planeta, porque não é só o Brasil
que influencia no clima do planeta geral. Então, as coisas que a gente faz no Brasil também influenciam na Europa, as coisas que acontecem na Europa também influenciam no Brasil. O que a Europa fez no período da Revolução Industrial modificou muito o clima da Terra, então a Europa ela tem uma responsabilidade muito grande com o que está acontecendo no mundo. E aí a gente tem agora os sinais de um bolo que não está ficando muito bom. Por quê? Porque a gente acaba colocando mais ingredientes, ou seja, essa poluição que a gente gera, essa emissão massiva de dióxido de carbono que a gente está mandando, esse ingrediente a mais, acaba alterando o clima. Então, quando a gente fala de mudança climática, a Terra ela já faz essas mudanças de forma natural. Tanto que essas mudanças é que foram o necessário, foram o importante, o fator principal para a gente estar aqui hoje. Só que quando isso ocorre de uma forma não regular e quando isso ocorre de uma forma tão ligeira, tão abrupta, tanto a sociedade que tem hoje quanto o planeta Terra não conseguem lidar com a situação. Na verdade, o planeta como um todo ele vai continuar sobrevivendo. O problema somos nós. A gente que sofre com esses impactos, porque a gente não está preparado para isso. A sociedade ela não foi construída e pensada em algo que é espontâneo, algo que você tá um dia tá calor e no outro o mundo está acabando, entendeu? Então, isso é um problema muito grave, mas como eu comentei no começo do vídeo, eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu acho que a gente está começando a perceber os problemas que as atitudes do globo, isso não é só do brasileiro, isso é as atitudes do globo, das pessoas do mundo inteiro, podem causar ou vão causar para a humanidade. Quando a gente começa a perceber isso e começa a falar sobre isso, começa a discutir sobre isso, é um passo para a gente tentar ver o que dá para fazer para poder melhorar e se proteger. Porque é uma realidade, essas enchentes, essas tempestades, elas vão continuar acontecendo. Só que tendo consciência disso, a gente começa a cobrar mais os governos para poder pensar em medidas protetivas, para poder tentar mitigar os problemas. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha de alguma forma instruído vocês um pouco sobre o que é a mudança climática. Eu tentei trazer de uma forma mais didática possível para poder com que um assunto que é muito complexo, muito complicado, seja um pouco mais agradável no sentido de entendível, vamos dizer assim. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço que deixem um like e se inscrevam no canal. Abraço!